Bonjour, bienvenue au Club Premier Chez France. Sou o Filippo, sou diretor da Chez France e eu tenho o prazer de apresentar nossa seleção do mês de março. Essa seleção Premier, você tem do mesmo produtor, o produtor Laurent e Jérôme Calmel, que fica muito perto de Carcassonne, na região de Languedoc, uma região maravilhosa para fazer excelentes vinhos. Eu fiz uma seleção com eles de 3 rótulos, os 2 primeiros da gama Villa Blanche, vinhos varietais, vinho Marcellan, da uva Marcellan, uma uva rara, que se faz muito pouco, uma produção bem enxuta nessa região de Languedoc, de Carcassonne. Best-seller, o Villa Blanche Chardonnay, que tem premiação, se eu não me engano, é uma medalha de bronze da Decanter, a nota 10,6 do Jancis Robinson 2020 e medalha de prata do Chardonnay du Monde 2020. Então, Chardonnay absolutamente excepcional. E realmente o que, vamos dizer, é minha curiosidade dessa seleção, vinho que realmente me tocou muito quando eu encontrei o produtor lá em Carcassonne, esse Amsterdam, uma criação Calmel e Joseph, se chama L'Epicurius, é blend de Petit Verdot e Malbec. Então, uma coisa totalmente, vamos dizer, inovadora. O Petit Verdot normalmente se usa na região de Bordeaux para fazer grandes vinhos, Grand Cru de Bordeaux, mas sempre é uma proporção muito pouca. Aqui temos 60% de Petit Verdot e o Malbec que vai dar o corpo a esse vinho super estruturado. São vinhos que realmente os estressam, mas especialmente l'Epicurius, da safra 2019, é vinho realmente bem encorpado, que passa um pouco pela barrica, 3 meses em barrica de 2 anos, como o Chardonnay, 4 meses, 3 meses para o Marcellan. Então, esses vinhos realmente eles têm essa característica de uma vinificação super bem feita, para dar vamos dizer, a seu paladar jeito totalmente diferenciado. Eu acho que você vai descobrir o que é realmente uma seleção de vinhos atípicos da França, super bem feitos, mas que vai dar o tom dessa região de Carcassonne, que realmente é uma região que faz vinhos excepcionais. Então, boa degustação, santé, aproveitem e nós falamos no mês que vem para a próxima seleção. Obrigado, santé, à bientôt.